na palavra do Senhor. Eu queria convidar vocês, convidar os irmãos e irmãs a o texto de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, do 14 ao 30. É uma parábola, é a parábola dos talentos, que Jesus contou. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. A minha versão, minha tradução é a King James Fiel. Mateus 25, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada homem, segundo as suas habilidades, em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos, além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento, e eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem, irmãos, essa é a parábola dos talentos. Hoje de manhã nós começamos a pensar um pouco sobre algumas lições que esta parábola que Jesus contou tem a nos ensinar. Nós vimos que ela é uma das parábolas que faz parte desse trecho aqui do Evangelho de Mateus, conhecido como um sermão profético, que começa no capítulo 24 e vai aí até o capítulo 25. É um sermão, é uma pregação de Jesus, onde ele fala de coisas que iriam acontecer, de como seria o reino do céu, de como seria a sua vinda, a sua segunda vinda, como seria o grande julgamento. Inclusive, essa parábola dos talentos, ela está aqui no capítulo 25, e ela está logo depois da parábola das 10 virgens, e depois dela vem o texto que Jesus fala sobre o grande julgamento, quando ele virá com poder e grande glória, quando ele virá para separar, colocar à sua direita as suas ovelhas e à sua esquerda os bodes, os cabritos, aqueles que não são suas ovelhas, que não irão para o seu reino eterno, mas irão para o tormento eterno e irão para o inferno. É o texto que fala sobre o grande julgamento. Então, no meio dessas duas passagens está essa parábola
dos talentos, trazendo para nós um ensinamento sobre a vinda de Cristo, sobre o seu reino, mas principalmente sobre como nós devemos estar, como devemos ser encontrados por Ele quando Ele então vier. O foco aqui não é saber quando Jesus virá, porque Ele mesmo disse que nem os anjos no céu, nem Ele mesmo, o Filho, apenas ao Pai pertence saber o momento, o dia e a hora que Ele chegar. Inclusive o versículo 13 aqui de Mateus 25, ele diz, quando ele estava encerrando a parábola das 10 virgens, para começar essa parábola que nós lemos, ele diz no versículo 13 de Mateus 25, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o foco não é saber quando Jesus vem, o foco aqui é saber como seremos encontrados por Ele. E eu quero chamar a sua atenção para como você está hoje, como se encontra a sua vida com Deus hoje. Por isso, o nosso tema é o mesmo da reflexão de manhã, nós estamos continuando, seja encontrado fiel. É por isso que Jesus então trouxe esse ensinamento e é por isso que a palavra para nós hoje seja encontrado fiel. Mas eu queria convidar você mais uma vez a orarmos, a pedirmos a direção do Espírito Santo de Deus para compreendermos a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos diante da Tua presença, o Teu Espírito Santo, Pai, que inspirou essa palavra que nos foi revelada. Nós pedimos que Ele possa nos ensinar, como o Senhor disse, que Ele nos ensinaria, nos guiaria a toda a verdade. Então nós pedimos, Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento, nos dê a compreensão da Tua palavra, daquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós nessa noite. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje de manhã nós aprendemos algumas coisas, pelo menos 3 coisas eu quero destacar que a gente viu de manhã dessa parábola. Que primeiro nós vimos que Deus, Ele é bom e Ele entrega talentos a todos nós. Lembre que o sentido aqui de talentos, na época de Jesus, isso é uma parábola, então há um sentido figurado aqui. O talento era um valor de moeda da época. Para vocês terem uma ideia, um talento era o equivalente ao trabalho, ao salário da maioria dos trabalhadores daquela época, ao que eles trabalhariam por cerca de 15 a 20 anos. Então era um valor alto, não era um valor pequeno. Mas é claro que quando Jesus conta a parábola, e o Senhor da parábola aqui, representado por esse homem que tinha muitos bens, nós sabemos que o significado é que é o próprio Deus. E aqui, então, é claro que para ele, para Deus, qualquer valor humano, qualquer valor financeiro seria pouco, muito pouco diante daquele que é dono de todo o universo. Mas veja, Jesus então nos ensina aqui, a primeira coisa que nós vimos de manhã é que Deus entrega talentos a todos nós, mas para nós o sentido aqui não é de valor financeiro, aqui é muito mais, é que Deus entrega a cada um de nós, a começar a nossa própria vida, e Ele nos dá o tempo de nossa vida aqui na terra, Ele nos dá dons, Ele nos dá habilidades, Ele nos dá oportunidades. Tudo o que Deus nos dá, nós aprendemos que Deus Ele é bom e entrega talentos a todos, e mais, que Ele é justo e entrega, como diz a parábola, a cada um, porque a gente vê que Ele entregou a um 5, a outro 3, a outro 2 e a outro 1. Isso significa que Ele, diz o texto, entregou a cada um segundo a sua capacidade ou segundo a sua habilidade. Também diz, nós aprendemos que tudo que Deus nos dá, na verdade, é muito. Tudo que Deus nos dá é muito. Tudo que Ele nos dá é precioso, é valioso a nossa vida, e tudo que Deus nos concede aqui é muito valioso, tem grande valor. Nosso tempo, nossos dons, nossas habilidades, tudo isso tem um grande valor. Mas a terceira coisa que nós aprendemos hoje de manhã é que tudo o que temos, na verdade, não é nosso. Tudo pertence a Deus. O Senhor da parábola aqui, que é o próprio Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele chama os servos e a cada um, Ele dá os seus bens para cuidarem, para administrarem, mas Ele vem depois e presta contas, né? O versículo 19 diz que
Depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, na verdade, tudo pertence a Deus. Nossa vida, nosso tempo, nossas conquistas, até as coisas materiais que nós conquistamos aqui, na verdade, todas elas pertencem a Deus. Nós aprendemos isso também. Um dia estaremos como os servos desse Senhor da parábola, estaremos diante de Deus e Ele fará contas, ou nós prestaremos contas a Ele de tudo que Ele nos deu, de tudo que Ele nos entregou. Mas, continuando aqui nessa parábola, eu queria que você observasse, a partir do versículo 20, o versículo 20 ele vai dizer o seguinte: então chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos, além desse. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu senhor. A quarta coisa que nós aprendemos com essa história é sobre multiplicação. Esta é a expectativa de Deus sobre as nossas vidas, a respeito de cada um de nós. O que Deus espera de mim e de você é multiplicação. Os 2 primeiros servos aqui da parábola, eles são elogiados, são chamados de servos bons e fiéis, porque eles multiplicaram aquilo que Deus havia dado a eles. Multiplicação é o que Deus espera de cada um de nós. Porque eles multiplicaram, o Senhor chamou eles de servos bons e fiéis. E aí, cabe a nós essa reflexão. O que temos feito com a vida que Deus nos deu? Esse é o primeiro talento, é o primeiro bem e o mais precioso que Deus nos deu, a vida. Ele nos dá a vida, Ele é o Senhor da vida. E o que nós temos feito com a vida que Ele nos deu, porque a nossa vida não pertence a nós, ela pertence a Deus. O livro de Eclesiastes vai dizer que quando nós morremos, o pó volta, o corpo, o nosso corpo diz, o pó volta à terra. E o Espírito volta para Deus, que foi quem o deu. Nossa vida pertence a Deus. E o que nós temos feito com a vida que Ele nos deu? O que temos feito com o tempo que Ele nos dá? Com os dons, os talentos, as habilidades que Ele tem nos dado? Os recursos que Ele tem permitido a gente ter aqui nessa vida? O que temos feito com os sentimentos, os nossos afetos? Jesus disse certa vez: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde nós temos investido o melhor de nós, o melhor da nossa juventude, o melhor da nossa saúde, o melhor dos nossos anos aqui nessa terra, em que nós temos investido? Em que é que nós temos gastado o nosso tempo? O que tem sido a prioridade em nossas vidas? Nós temos multiplicado, porque administrar bem aqui, ser um servo bom e fiel, significa multiplicar, significa cuidar muito bem a ponto de compartilhar, fazer multiplicar tudo aquilo que Deus nos dá. Como nós temos compartilhado com outras pessoas, temos sido canal de bênção, temos sido aquela fonte que Jesus disse à mulher samaritana, lá de João capítulo 4, que Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nele vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Como alguém já disse, nós devemos ser canal de bênção. Nós devemos multiplicar, compartilhar aquilo que Deus nos dá. Você tem feito o seu melhor para Deus? Eu não estou perguntando se você tem feito algo para Deus. Eu estou perguntando, com base nessa parábola, se o que nós temos feito é o melhor. Porque aqui tem 3 servos, 2 fizeram o melhor. E
eles foram no limite da sua capacidade. Quem recebeu 5, multiplicou mais 5. Quem recebeu 2, multiplicou mais 2. E o que recebeu 1, não conseguiu sequer multiplicar 1 que recebeu. Imagine se tivesse dado 5 a ele. Imagine se tivesse dado 2. Porque ele não fez o melhor. Na verdade, ele não fez nada. Na verdade, ele esconde ali o seu talento. Ele esconde aquilo que Deus lhe deu, sabendo que não era dele, que era de Deus. Porque ele diz, olha, aqui está o que é teu. Eu escondi, mas está aqui, eu enterrei, e está aqui o que é teu. Todos nós, principalmente quem conhece a palavra de Deus, sabe que sua vida não pertence a si mesmo. Sabe que o seu tempo, que o melhor da sua vida não pertence a si mesmo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai dizer lá, não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. O preço do sangue de Cristo na cruz, que pagou ali a dívida dos nossos pecados. Por isso ele diz, vocês são templo, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos a Deus, porque Cristo nos comprou com o seu sangue. Temos feito o melhor para Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa dedicação, é o que nós temos oferecido. Como eu disse, não é fazer algo, não é fazer qualquer coisa, é fazer o melhor. Porque o servo bom e fiel não é o que fez alguma coisa, não é o que fez do tempo que sobrou, não é o que fez uma pequena coisa, é o que fez o melhor de acordo com a sua capacidade. Aprendemos que bom e fiel é aquele que multiplica o que Deus lhe dá. É aquele que faz o melhor com tudo o que Deus lhe concede. E essa reflexão, meus irmãos, cabe a cada um de nós. Eu tenho feito o melhor, será que é o melhor? Imagine se o que você tem feito, você fosse olhar o que você faz para Deus na sua vida, no seu dia a dia. Será que você aceitaria como melhor? Lembra daquela história, né, de um homem que trabalhou como um construtor de casas e disse que ele trabalhou por muitos anos. E aí ele já queria, né, se aposentar, já há muitos anos trabalhando, e disse que o seu chefe, né, o seu patrão, ele disse, construa uma última casa. E aí ele vai e faz a última casa, mas ele faz de todo jeito, porque ele já estava cansado, abusado, e ele faz uma casa muito mal feita, talvez a pior casa que ele já tivesse feito em todos os longos anos de trabalho. E quando ele termina e entrega as chaves da casa ao seu patrão, ele vai e diz, não, pode ficar, a casa é sua, é o seu prêmio por todos os anos de trabalho. E aquilo dói naquele homem, porque o seu prêmio, né, da sua aposentadoria foi a casa que ele fez com tanta má vontade, que ele fez sem dedicação alguma, foi a pior casa que ele construiu. Será que o que nós temos feito para Deus é o melhor que nós podemos fazer? Mas há algo que vale mais do que os talentos, e olha que os talentos valiam muito. Lembra que eu disse, um talento valia de 15 a 20 anos de salário, de trabalho. Imagine o que recebeu 5, né? Poderia dar o equivalente a 100 anos de trabalho. Mas, mais do que os talentos, o que vale mais, sabe o que é? Os resultados da nossa fidelidade a Deus. Veja o que o Senhor diz aos servos fiéis. Versículo 21 e 23, ele diz, né? Disse-lhe o seu Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas, entra na alegria do teu Senhor. Veja que o que ganhou mais 5 talentos, ele permanece com os 10, porque quando é tomado o talento daquele que é descuidado, do perverso e preguiçoso, ele diz, toma aí o talento dele e dê ao que tem 10, e aqui ele está dizendo, ele diz aos 2 que são bons e fiéis, você vai governar sobre muitas coisas. O resultado é que eles são colocados sobre maiores responsabilidades, porque eles têm a confiança do seu Senhor, porque eles têm demonstrado pela sua fidelidade, pela forma como eles cuidaram, eles agora recebem uma maior responsabilidade.
e escutam também do seu Senhor, entra na alegria do teu Senhor. Isso representava, no contexto aqui da história, participar do banquete, da festa de comemoração, dos resultados, dos frutos alcançados. É isso que Jesus está dizendo: o reino dos céus será assim. Todos estarão assentados à mesa, comemorando num verdadeiro banquete. Todos estarão participando da festa no reino dos céus. Aqueles que são fiéis com aquilo que Deus tem lhe dado, com aquilo que Deus tem colocado em sua vida. Você entende que mais do que as coisas que Deus nos dá aqui nessa terra, vale muito mais o que nós receberemos dele se multiplicarmos o que ele nos dá? Esse é o princípio aqui. O que ele está nos ensinando. Porque veja, às vezes a gente gasta a nossa vida, a gente coloca toda a nossa dedicação nas coisas que Deus nos dá aqui. A gente até diz: mas foi Deus quem me deu o meu trabalho, foi Deus quem me deu essas conquistas, é Deus quem tem dado. E aí a gente muitas vezes tenta justificar diante de Deus, porque são as coisas importantes, necessárias aqui nessa terra. Mas entenda, as coisas boas aqui, as coisas materiais, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família e tantas outras coisas, o nosso lazer, os nossos momentos de diversão, essas coisas são importantes e são bênçãos de Deus em nossa vida, mas elas não podem ser prioridade. Mas nós podemos viver todas elas com Deus em cada uma delas. Por que é que nós não podemos ter o lazer, não podemos nos divertir, não podemos ter o tempo com a família, não podemos trabalhar, não podemos desfrutar de tudo que essa vida nos proporciona sem Deus estar presente em tudo, se Ele é o Senhor de tudo? Porque a Bíblia ensina como nós podemos trabalhar glorificando a Deus, como nós podemos ter os nossos momentos de lazer. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer: quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Será que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que em um plano maravilhoso criou tudo para o nosso bem, olha lá na criação que Deus coloca tudo para o nosso bem. Será que não é uma contradição a gente achar que não dá para aproveitar a vida sem servir a Deus? Será que Deus errou nos cálculos? Será que Deus, ao calcular o nosso tempo aqui na terra, Ele então se equivocou, está ultrapassado? Isso era para o povo do passado. Agora a gente tem que estar nessa correria desenfreada. A gente tem que viver num mundo onde nós não temos tempo sequer para conversar com Deus. Para fazer como Jesus disse lá em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta e você vai falar em secreto com seu pai, que ouve em secreto e Ele te responderá. Será que Deus errou as contas ou nós que não estamos sabendo cuidar do tempo que Ele nos dá? Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos. E ele está falando com gente que está vivo, mas que está morto espiritualmente. E ele diz: remindo o tempo, cuidando bem do tempo, porque os dias são maus. Não é que nós não temos tempo, é que nós não queremos dedicar tempo para Deus, é que nós não queremos dedicar o melhor do nosso tempo para Deus. Por que é que para as obrigações do nosso dia a dia, do nosso trabalho, de estudos, de outras coisas, até mesmo do lazer, a gente é pontual, a gente chega na hora, até antes, mas para Deus a gente não consegue nunca. A gente não consegue ser pontual para as coisas de Deus, a gente não consegue ser pontual sequer para entrar no nosso quarto e orar a Deus. Às vezes a gente não consegue nem... O culto é 7 horas, mas a gente sempre tem que chegar depois. Mas entenda, o culto, meu irmão, você vai encontrar com Deus. É um encontro com Ele, você faz questão de perder minutos desse encontro com Ele. Não é um encontro com o pastor, não é um encontro com o louvor, é um encontro com Deus. Porque cultuar é oferecer o melhor de nós para Deus. Cultuar é a gente oferecer o melhor. Portanto, nós temos que refletir como está a nossa vida, aquilo que nós temos entregado para Deus. Lembre desse princípio aqui. As coisas aqui que Deus tem nos concedido, elas são para nos abençoar.
elas são para glorificar a Deus. Tudo aqui na nossa vida, o tempo, tudo, o seu trabalho, tudo. Mas veja, essas coisas não são as mais valiosas. Elas são valiosas. Só que mais valiosas do que essas coisas são os resultados que teremos se formos fiéis no cuidado com essas coisas. É isso que a parábola nos ensina. Se você é fiel com os talentos que Deus tem lhe dado, e eles são preciosos, se você é fiel com isso, com as coisas aqui dessa vida, você vai receber muito mais na eternidade. Você vai ouvir do Senhor, Ele vai te dar muito mais para você administrar, porque a eternidade não é aquela coisa que às vezes a gente pensa que a gente vai estar lá nas nuvens cantando com os anjos. Não, lá nós estaremos exercendo nossos dons. Lá nós estaremos produzindo para a glória de Deus de maneira perfeita. E Ele diz, você vai governar sobre muitas coisas. E diz, entra na alegria do seu Senhor. Receberemos muito mais na eternidade. Então, aquilo que Deus nos dá aqui não pode jamais ser um motivo de a gente não servir a Ele. Pelo contrário, sirvamos a Ele com tudo que Ele nos dá aqui, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso lazer, com tudo que Ele nos proporciona aqui, que possamos servir e glorificar Ele. É isso que Ele nos ensina. Se formos encontrados fiéis, receberemos muito mais. Certa vez os discípulos, Pedro pergunta, ele diz, Senhor, nós deixamos casa, família, trabalho, tudo para te seguir, o que será de nós? E ele diz, não há ninguém que tenha deixado tudo que vocês deixaram, que não receba aqui, nesse mundo, só que muito mais na eternidade, no reino dos céus. Porque como disse o apóstolo Paulo, a nossa pátria está lá, guardada com Cristo, a nossa coroa da vida, toda a nossa recompensa está lá na eternidade com Cristo. E ele chega a dizer, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem sequer se comparar com a glória que está preparada para nós. Portanto, eu queria perguntar, vale ou não vale a pena servir a Deus? Será que vale ou não vale a pena dedicar o melhor da nossa vida, dos nossos dons, do nosso tempo a Ele? É claro que vale muito a pena dedicar o melhor da nossa vida a Ele. Mas nós não podemos deixar de falar do outro servo dessa parábola. A partir do versículo 23, o texto vai nos dizer o seguinte. Aliás, do versículo 24. Então, chegando o que receberam um talento, disse, Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento, e eis aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe, servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Veja como esse servo é chamado: perverso e preguiçoso, negligente, descuidado, relaxado. É um servo incompetente. É assim que ele é chamado pelo seu Senhor, porque ele não assume suas responsabilidades. Ele não é capaz de assumir suas responsabilidades. E ele não assume sequer a sua culpa. Olha a justificativa dele. Eu soube que o Senhor é um Senhor duro, cruel, que colhe onde não plantou. Isso é mentira, porque ele recebeu um talento. Ele está mentindo aqui, ele está acusando o Senhor de ser injusto, de ser duro, cruel. E é mentira. Porque ele estava ali prestando contas, requerendo um resultado de algo que foi plantado, sim. Foi entregue a ele um talento. E se a gente pode usar a figura aqui que ele diz, o Senhor colhe onde não plantou, ele pegou o talento e enterrou. Isso é quase como se plantar, porque o talento era dinheiro, então, claro que não foi no sentido de plantar, de nascer como uma planta. Mas ele está mentindo, ele está sendo aqui cínico. Mas muitas vezes a gente faz dessa forma, a gente mente, e a gente mente para nós mesmos. Não é porque eu não tenho tempo, é porque eu não posso, é porque tem tantas coisas. Não é. Nós sabemos que não é. E esse servo, ele é chamado de perverso, de mau,
porque ele é mau, porque ele mente, ele acusa o seu Senhor de injusto. E às vezes a gente faz parecido. A gente diz, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que você pode, e está se enganando e querendo enganar ele, dizendo que não pode. É diferente. Porque quando nós queremos algo, quando é importante, a gente acha tempo onde não tem. Observe, se qualquer um de nós for convocado para algo importante, e você tem que estar lá 4 horas da manhã, quem é que vai se atrasar? A gente dá um jeito, a gente não dorme. Se for preciso mais, a gente vai. A gente vai porque é importante, porque é aquela consulta que se não for, não pega a vaga naquele médico. Eu já fui para a consulta de médico particular, pagando caro, e você tinha que estar 3, 4 horas da manhã, senão não tinha vaga. Não é assim, acontece. Você pagando ainda tem chegado de madrugada. Então, aquele servo, ele é mau, ele é perverso, ele é preguiçoso, o texto diz aqui. Ele acusa o seu senhor de duro e cruel. Ele estava mentindo, ele recebeu um talento. O que ele recebeu era equivalente a 15, 20 anos de salário. Era uma pequena fortuna para os valores da época. Quais são os motivos de nós não multiplicarmos os talentos que Deus nos dá? Quais são os motivos de nós não dedicarmos o melhor da nossa vida para Deus? Quais são os motivos de não darmos o melhor de nós mesmos para Deus, do nosso tempo, dos dons que Ele nos dá? Nós sabemos os motivos. Nós sabemos quais são os motivos. Aquele servo sabia. Os resultados para o servo infiel, perverso e preguiçoso. O versículo 28 diz que o talento dele é tomado e é dado ao que tem 10. Veja o que diz: tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem os 10 talentos. Tudo o que ele não queria perder, foi o que ele perdeu. Tudo aquilo que muitas vezes você não quer perder aqui nessa terra, tudo aquilo que toma o seu tempo, que você não tem tempo para Deus, para dedicar a sua vida a Deus, saiba de uma coisa, um dia você vai perder tudo isso. Tudo isso vai passar. A palavra de Deus diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, bem como as coisas que nós desejamos, que nos dão prazer aqui. Tudo isso vai passar. É isso que a parábola está ensinando. Essas coisas que às vezes a gente dedica mais e a gente quer justificar e dizer que não tem como dedicar tanto assim para Deus, porque Deus vai entender. Essas coisas nós iremos perder um dia. Elas vão passar. Elas vão ficar aqui. A Bíblia diz: não trouxemos nada para esse mundo, nada levaremos dele. Então toda a fortuna, todos os bens, tudo que alguém acumula e dedica toda a sua vida, não vai levar uma moeda sequer. Pode até colocar dentro do caixão, mas não vai para a eternidade. Não vai nada para a eternidade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Lembra daquela parábola que Jesus conta do fazendeiro rico? Ele produziu muito, os seus campos, né? Ele prosperou, é uma palavra bonita nos dias de hoje, né? Ele prosperou. E aí diz que ele fala para ele mesmo: vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito para muitos anos, come, bebe, folga. Agora é só aproveitar. E a parábola termina Jesus dizendo: louco, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é quem é rico para com o mundo, mas é pobre para com Deus. O versículo 30 vai dizer também que o resultado, além desse, de ele perder o que ele tanto tinha medo de perder, o versículo 30 vai dizer assim: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por ser inútil, esse servo foi lançado nas trevas do lado de fora. Os outros entraram na alegria do seu Senhor, entraram na festa do reino dos céus. Esse é lançado nas trevas, é lançado no inferno, para fora da presença do seu Senhor, porque ele é inútil. Meus irmãos, nós não podemos ser pessoas nessa vida inúteis, pessoas preguiçosas, pessoas que vivem, tem aquela música, né? Que dizia assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não!
Nós temos que levar a nossa vida à presença de Deus, nós temos que levar a nossa vida como esses talentos e cuidar dela e fazer com que a nossa vida produza frutos para a glória de Deus. É o que diz em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que Deus espera, esses frutos. Nossa vida precisa ser transformada, nosso caráter, nossa personalidade. Isso é produzir frutos, isso é multiplicar a graça de Deus, o amor de Deus em nossas vidas. Cristo nos dá o perdão dos nossos pecados pela fé nele. Ele nos dá uma nova vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele nos dá isso, são os talentos para multiplicarmos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, desenvolvei a vossa salvação. Nós recebemos, irmãos, uma graça muito grande. Fomos comprados por alto preço. O maior talento que eu e você recebemos é a salvação em Cristo. Em Efésios 2:8 diz, pela graça, graça é favor que nós não merecemos. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então Deus nos dá gratuitamente, apenas pela fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Ele nos dá a salvação, o perdão dos nossos pecados. Mas essa salvação, esse dom de Deus não pode ficar parado. Não podemos ser crentes inúteis, que não serve para nada. Tem aquele dizer, né? Salvo, sentado e satisfeito, os 3 S. Não, nós somos chamados para multiplicar. Em João 15, Jesus diz, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos. Muitos frutos, e o fruto de vocês permaneça. Ele diz, assim é glorificado meu Pai em vocês. Deus espera, meus irmãos, que cada um de nós seja de fato como um galho que está na árvore. Jesus diz que Ele é a árvore, Deus é o agricultor, e Ele diz um galho, um ramo que dá fruto, e que Ele limpa para que produza mais frutos ainda. Porém, Ele também diz que se nós não produzirmos frutos em nossas vidas, Ele diz, o galho, o ramo que estiver nele, que não produzir frutos, será cortado e lançado no fogo. É nesse sermão profético que Jesus vai falar, na parábola das 10 virgens. Ele diz que 5 entraram e 5 ficaram de fora da festa. Na parábola aqui dos talentos, 2 entraram na festa, na alegria do seu Senhor, mas 1 foi lançado nas trevas, foi lançado no inferno. Depois dessa parábola, se você continuar a leitura de Mateus, ele vai dizer que no grande julgamento, suas ovelhas estarão à sua direita, ele vai separar e entrarão no seu reino. Mas ele diz que os bodes estarão à sua esquerda e serão lançados no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas eles irão pela sua desobediência, pela rebeldia. É a partir daqui que Jesus diz o exato momento onde serão separados aqueles que andam com Deus e os que não andam com Deus. É quando Ele vier, ou seja, daqui para lá a gente anda todo mundo junto e ninguém sabe direito quem vai e quem não vai. Por isso que Ele está ensinando ao seu povo. Por isso que Ele diz, olha, muitos serão chamados e poucos escolhidos, muitos primeiros serão últimos, muitos últimos primeiros. Ele está dizendo, esse povo anda todos, porque os discípulos preocupados, ele conta a parábola do joio e do trigo, ele diz, no dia da colheita, nesse tempo, o joio será separado do trigo. O trigo representando os que realmente foram fiéis, mas o joio, os infiéis. Ele mostra que é nesse dia que haverá essa separação. Então, portanto, nós precisamos estar atentos em como está a nossa vida hoje. Não podemos ser servos inúteis. Não podemos ser servos que não produzem, que não multiplicam aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas. Para concluir, seja encontrado fiel. Queria convidar o grupo de louvor, já pode vir aqui para frente. Seja encontrado fiel. É assim que o Senhor Jesus quer encontrar você, quer encontrar a mim, quer encontrar a cada um de nós. Como você quer encontrar com Ele? Mas eu quero dizer algo que eu disse hoje de manhã. Às vezes, quando a gente fala da vinda de Jesus, a gente pensa, eu vou me preparar para futuramente, quando Ele vier, porque eu imagino que vai demorar,
eu estar preparado. Mas veja, nós não sabemos o dia nem a hora. Eu e você precisamos estar preparados hoje. O nosso encontro com Cristo é hoje. O tempo que nós temos para nos preparar é hoje. Portanto, como você quer encontrar com Ele hoje? Como se encontra sua vida hoje? Você quer dedicar sua vida a Ele? Você quer fazer o seu melhor para o Senhor? Comece, se você ainda não fez, confessando Ele como Senhor, o Salvador da sua vida. Comece dedicando de fato o seu melhor para Ele. Se você já conhece o Senhor, se você já tem andado com Ele, se você é um crente em Cristo, que você possa hoje dedicar a Ele o seu melhor, o melhor de verdade, o melhor que você pode fazer para Ele, que você possa dedicar. Vamos orar? Feche seus olhos.